Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de julho. Em julho eu li 7 livros, mas eu só vou comentar pra vocês 6 desses livros, porque o primeiro foi uma leitura que ainda não foi publicada. Eu fiz uma leitura aberta de uma amiga minha, e eu não vou dar mais detalhes nem de quem é a amiga, de quem foi o livro, só vou dizer que foi uma leitura que eu gostei muito, mas eu ainda não posso comentar, vocês me desculpem. Portanto, ignoremos esta, foquemos nos outros livros, e a primeira leitura que eu vou comentar pra vocês foi uma antologia de contos Viagens Sedentárias do Machado de Assis, que é uma edição exclusiva do Clube Grandes Viajantes, que faz parte do projeto 360 Meridianos, que é um projeto de viagens, e o clube de leitura pretende unir então essas duas grandes paixões, as viagens e a literatura. Todos os meses os assinantes do clube recebem uma edição de um livro inédita, é uma edição que vai conter ilustrações próprias, que vai trazer um conteúdo extra próprio ali daquela edição, vão ser sempre títulos raros, difíceis de encontrar, e são livros que vão passear por lugares diferentes, né, cenários diversos, épocas diversas, então a gente tem viagens nesse sentido e às vezes a gente vai ter viagens também como tema daquela obra. Não são guias de viagem, tá bom? A gente vai ter romance, vai ter conto, vai ter poesia, ou seja, um catálogo bem recheado. Todos os títulos enviados são enviados também em e-book, porque aí facilita, né, pra quem for viajar poder carregar esses livros, sem contar que isso também diminui o custo e faz com que o clube tenha pacotes de assinatura que sejam mais acessíveis. Você tem 3 pacotes diferentes, eu vou deixar as opções pra vocês aqui no box de informações, mas você tem desde aquele mais básico, que você basicamente só vai receber, né, os arquivos digitais, como você tem até um, né, que é focado pra quem também escreve, e aí vai ter oficinas de escrita, tem pacote que vai ter também discussão da leitura do mês, tudo feito virtualmente, então é bem bacana de conhecer. E o livro desse mês, então, que eu recebi pra poder conhecer o Clube Grandes Viajantes, foi então Viagens Sedentárias do Machado de Assis, e essa antologia, na verdade, né, não é uma antologia que já existia, que já tinha sido publicada, ela foi feita para esse clube, reunindo 3 contos, né, que já tinham sido publicados e tal, e eles compilaram nessa única edição. Uma coisa que eu gostei bastante desta edição é que no prefácio ela vai explicar, né, o porquê do título de Viagens Sedentárias, vai falar um pouco sobre a vida do Machado de Assis. Foi um autor que, embora ele abordasse viagens, né, nas obras dele, ele pouco viajou, e aí, né, tem algumas suposições ali, embasadas em outros artigos e tal, falando do porquê talvez ele não tenha viajado tanto, falam da questão de que o Machado de Assis era um autor com epilepsia, isso dificultava também as viagens dele, e nesses 3 contos a gente vai ter então viagens que não necessariamente são viagens, ao menos, né, não do jeito que a gente pensa num primeiro momento quando a gente fala em viagem. No primeiro conto, Uma Excursão Milagrosa, que foi publicada a primeira vez em 1866 num jornal, a gente tem um protagonista que ele vai fazer uma viagem pra fora da Terra. É uma nova versão de um conto que o Machado tinha publicado em 1862, e é esse conto então fantástico, né, de um personagem indo para um outro planeta. No segundo conto, O Programa, que foi publicado também num jornal, mas em 1882, a gente tem um personagem que ele faz um itinerário da própria vida, então ele vai contar basicamente toda a vida dele e compara a trajetória de vida dele com uma grande viagem. E o último conto, que é o Viagem à Roda de Mim Mesma, ele foi publicado em 1885, e ele é uma releitura de um texto de um outro autor, que é uma paródia sobre, né, as viagens que eram sempre citadas, né, em outros livros, em outras grandes obras que falam dessas viagens grandiosas. E o autor nesse texto, né, ele fala de um personagem, acho que se chama Viagem no Quarto de Mim Mesmo, uma coisa assim. E aqui o Machado, ele faz uma releitura desse outro texto, um autor que o influenciou muito, e ele vai principalmente falar dessa distância que existe entre o desejo do protagonista e a ação de fato, aquilo que ele quer e aquilo que ele realmente faz, né? Então seria uma viagem aí mais nesse sentido, uma viagem no interior do personagem. Minha próxima leitura do mês também foi uma antologia de contos brasileiros, mas aqui no caso, né, contos contemporâneos, não são contos clássicos, e foi O Amor Através do Tempo, da Thay Alves, da Gabriela Goulart, da Beatriz Cortes e da Camila Dornas. E o propósito dessa antologia é trazer diferentes perspectivas do amor em diferentes épocas, em diferentes lugares do mundo. Então a gente tem no primeiro conto, que é o da Gabriela Goulart, um romance de épocas passando
entre a Inglaterra e a Irlanda no século XIX, uma protagonista que ela é vista em grande parte como selvagem, como rebelde, porque ela é irlandesa, e aí o conto critica também um pouco, né, da questão do colonialismo, né, a Irlanda foi colonizada pela Inglaterra, e aí a gente tem todas essas questões, né, aparecendo ali no texto. O segundo conto da Camila Dornas foi um dos meus favoritos da antologia, ele se passa na França, antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. Ele traz um romance entre duas mulheres, uma delas é uma artista, a outra vem de uma família mais convencional, e ele vai falar da questão do amor através da liberdade, né, todo o processo que essas duas personagens passam pra enfim se sentirem livres sendo quem elas são. Eu acho que a Camila teve uma sensibilidade gigantesca pra desenvolver os temas que ela aborda ali, desenvolver as protagonistas, tudo aquilo que elas enfrentam. É um conto lindíssimo e que me emocionou muito. O terceiro conto é o da Beatriz Cortes, ele vai se passar a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com uma família, né, que vem para o Brasil depois do bombardeio de Hiroshima. Então a gente tem as consequências da guerra, né, nesses personagens, como é sobreviver a uma guerra, os traumas que são trazidos a partir disso, é o amor através da guerra. E a Beatriz também, ela teve um olhar muito bonito pra trabalhar a história, né? Ela não deixou de lado os horrores que estão ali presentes, as marcas que são deixadas ao longo da vida, mas ela também traz esse olhar de que é possível a gente encontrar, né, uma vida depois disso tudo. E por fim, o último conto é o da Thay Alves, que é o amor através da dor. A gente tem um casal, né, de jovens brasileiros, é um conto que também vai passear por Portugal, ele tem passagens que vão acontecer lá. E esse casal é um casal de jovens evangélicos que eles servem à igreja, os dois são atores, eles servem num teatro. E a gente tem, né, os caminhos desses dois, que são um casal extremamente apaixonados, mudando com o passar do tempo, como eles vão se distanciando um do outro, de como eles se distanciam de quem eles eram, as mudanças que acontecem através do tempo e como isso vai impactar a relação dos dois. Também eu acho que a Thay foi muito sensível, né, em desenvolver tudo isso, em trazer a visão também do que seria de fato o amor cristão, o que a religião de fato prega, né? Uma religião que foi tão distorcida que a gente vê muitas pessoas, né, fazendo uso do nome da religião pra fins que não tem nada a ver com caridade, com amor, enfim. Achei muito bonita essa visão que ela trouxe, compreender mais esse lado, até porque eu não sou uma pessoa religiosa, então é algo realmente distante da minha realidade. Eu achei muito bonito como ela colocou ali. Depois foi a vez de fazer a leitura de Quando Te Vejo, que foi um dos romances mais bonitos que eu li nos últimos tempos. Ele tem um toque de fantasia, porque a gente tá falando de um protagonista que ele tem sonhos premonitórios, ele sonha o que vai acontecer com as pessoas que ele ama. Por conta disso, ele fez uma promessa de nunca mais se apaixonar, porque, né, ele já não teve experiências muito positivas no passado, sonhando com como o relacionamento dele ia terminar. E ao mesmo tempo, a gente tem uma protagonista que ela tá enfrentando o luto pela morte da melhor amiga dela. Ela decidiu, então, que ela ia honrar o desejo da amiga em seguir com o negócio que ela sonhava, mas aquilo não é exatamente o que a protagonista quer. Ela quer seguir o próprio caminho, mas ela também não sabe muito bem como. E acontece que esses dois, obviamente, vão se conhecer, eles vão se apaixonar, e aí a gente tem, né, o desenvolvimento da história. E por mais que esse livro ele tenha esse toque fantástico, ao mesmo tempo, pra mim, ele também foi um livro muito vida real. Ele fala muito, né, sobre as dificuldades ao se apaixonar, que embora às vezes a gente possa nutrir um sentimento enorme e lindo, esse sentimento não necessariamente vai ser suficiente pra sustentar aquela relação. Existem outras coisas além, existem as nossas limitações, mas do que tudo ele fala dessa vulnerabilidade do se apaixonar, né? O quanto a gente tá disposto a viver aquele amor enquanto aquele amor dura, independentemente de como ele vai ser no futuro ou não, a gente tá aberto àquilo, e as marcas que isso pode deixar na nossa vida também. Fala de sentimentos que podem coexistir, porque você amar uma vez não significa que você não vai amar nunca mais, né? Existe amor após o amor. Existem outras possibilidades, né? Pra além de um grande amor. E a autora fez tudo isso muito bem. Ela entrega uma história que é gostosa de ler. Foi aquele livro que me cativou desde as primeiras páginas, que me deixou, né, com aquela sensação de o que vai acontecer. Ela desenvolve a história do casal de uma forma que a gente se encanta demais por eles. As personagens que ela coloca são também maravilhosas. Eu gostei, né, de como ela não traz uma visão maniqueísta de essas personagens são legais, essas personagens não são. Todas elas, assim, são muito humanas. Eu gostei demais disso. E o final, gente...
olha, preparem os lencinhos, porque me fez chorar muito e me marcou bastante também. Depois foi a vez de ler mais um livro também, né, que é super romântico, Vejo Estrelas em Seus Olhos, da Babi Assett, é o mais recente lançamento dela. É um livro new adult, portanto ele é um livro mais jovem. Por mais que a gente tenha, né, passagem de tempo aqui, então a gente veja esses personagens ficando mais velhos e tal, eu acho que ele traz muito desse amor da juventude, desses grandes amores, das grandes paixões, como tudo parece sempre muito intenso, como parece que só existe aquilo. E eu acho que o livro ele traz muito dessa carga romântica. A gente tá falando, né, de dois jovens também que se conhecem na adolescência, eles estabelecem uma conexão muito grande, especialmente porque os dois gostam muito de ler, então a literatura é algo muito presente na história. Por causa disso também as epígrafes dos capítulos, né, são sempre trechos de outras obras, de outros livros. Inclusive uma das epígrafes é do meu conto 5 Minutos. Eu fiquei muito feliz de ver ele ali presente. Obrigada, Babi, por esse carinho. E o grande conflito aqui, né, porque a Marília, que é a protagonista, ela não se dá muito bem com a família, ela é aquela personagem, né, que ela se sente distante, que a mãe de certa forma rejeitou ali, a relação dela é conturbada. E ele, né, o protagonista, é filho da empregada da família, a família dela é muito rica, então existe toda essa questão das diferentes classes sociais, o preconceito que existe ali, o impedimento para a relação dos dois. E aí o livro vai ter várias também reviravoltas, os dois vão passar por muita coisa, a gente tem as pitadas de drama acontecendo ali na história também. E a Babi traz muitos temas, né, ligados a questões sociais, de trazer problemas existentes no mundo, mas o intuito do livro não é se aprofundar nessas questões, ela não se desdobra nelas, não se aprofunda nelas, não traz reflexões, né, que vão ser muito aprofundadas mesmo, ela basicamente pincela, porque o foco da história está no romance, e isso ela entrega muito bem pra gente. É um livro extremamente romântico, então quem gosta de romance vai gostar do livro. Ela tem passagens que são muito bonitas, uma escrita que é muito delicada, então pra quem procura um romance, né, com esse tom jovem e intenso, fica aí a recomendação. Minha leitura logo depois foi o oposto desta, não tem nada de romance, Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, já tem vídeo resenha falando sobre ele aqui no canal, ainda não assisti a série, porém quero. E esse aqui é o romance de estreia da autora, meu primeiro contato com a escrita dela foi com Garota Exemplar e de certa forma eu vi relações entre os dois aqui, tanto porque a gente tem personagens perturbadoras, situações perturbadoras, quanto por essa mescla de que há um que é investigativo, mas a questão psicológica é muito mais forte na história. E a gente tem uma jornalista que ela precisa voltar para a cidade natal dela para fazer a cobertura de um crime que aconteceu lá. Uma garotinha foi brutalmente assassinada, outra está desaparecida e ela vai para lá. E enquanto ela está na cidade, enquanto ela vai ficar por lá, ela acaba precisando ficar na casa da mãe dela, com quem ela tem uma relação nem um pouco saudável. E aí a gente vai vendo, né, a investigação acontecendo em paralelo e essas dificuldades que ela tem, o quanto estar na casa dela traz coisas do passado à tona. E a escrita da autora é muito crua, é muito direta, o que faz com que a leitura fique mais ágil também, mas que haja também mais essa crueza, né, em tudo aquilo que está sendo construído. Ela mostra, né, cenas pra gente que são cenas muitas vezes perturbadoras, eu acho que essa é a palavra que mais define o livro. E ela mostra tudo aquilo assim, ó, sem ficar pincelando muita coisa. Ele é um livro que tem muito gatilho pra violência, automutilação. Enfim, não é um livro leve, mas foi um livro que me cativou demais, né? Foi essa leitura que dava vontade de devorar, mesmo que tivesse passagem que eu precisasse, né, fechar e dar aquela respirada. Que eu gostei muito de como ela construiu o aspecto psicológico que tá aqui presente. É um livro que ele traz muito também da questão da sexualidade, porque a sexualidade é uma forma de demonstrar também as relações doentias que são estabelecidas aqui. As cenas em que há apresentação, né, de desejo sexual, manifestação desses desejos sexual é sempre feita de uma forma não saudável, num contexto em que você olharia e falaria, não é exatamente essa sensação que eu estaria sentindo agora. Então é muito interessante como a autora coloca tudo isso na história e o final me surpreendeu. Eu via, né, já tinha visto as pessoas comentarem que era um final surpreendente e eu não tava achando, eu tava achando que era tudo muito óbvio, né? Então assim, quando tem a resolução no final, eu falei, eu já tinha imaginado que era isso. E aí bem no finalzinho a autora vai lá e dá a reviravolta e eu, tá bom, paguei com a minha língua, me surpreendi de fato. Então foi um livro também bastante impactante. Passado este momento de tensão, fui pra de novo um momento de maior leveza com Passadas ao Vento, que é o segundo livro da trilogia Sétimo Andar da Paula Vivian. Em cada uma dessas novelas a gente tem a história de uma diferente amiga, né? São 3 melhores amigas, a Catarina, a Rosa Amélia e a Maria Teresa, e as 3 moram no mesmo andar de um prédio, cada uma num apartamento diferente, e são novelas que você pode ler de maneira separada, você não precisa ler Mas Será, que é a primeira, pra poder entender
entender a da Maria Tereza, que é o Passadas ao Vento, mas eu recomendo fortemente que você leia, porque Macerá é muito amorzinho no meu coração. E o Passadas ao Vento também me conquistou por completo. Eu já quero um romance escrito pela Paula, porque ela tem uma escrita deliciosa. Como essas são histórias mais curtinhas, são novelas, é coisa que a gente lê em, sei lá, 1 hora. Tem cerca de 70 páginas, então passa muito rápido. A hora que termina eu falo, eu quero mais. Mas em novembro também ela vai publicar a história da Rosa Amélia, então ó, já tô aqui na expectativa. Mas voltando ao Passadas ao Vento, como eu mencionei, ele traz a história da Maria Tereza, que ela é professora, ela dá aula ali pra ensino fundamental e médio, a partir ali então, né, da 5ª série, 5º ano, não sei uma definição, tá? Mas na minha cabeça, da época que eu estudava, era a 5ª série. Às vezes, se bobear, eu ainda falo ginásio. Mas enfim, ela é professora naquela escola, ela era considerada a professora favorita, mas tem um novo professor que entrou e ele roubou o posto dela, né, de professor favorito, e ela fica antipatizando com ele, ela tem aquela coisa de... sabe quando o cara não desce pra ela? E ela tá muito focada, porque ela quer correr a São Silvestre, ela tá fazendo os treinos, e ele, do que deixa ela mais irritada ainda, é que ele tá toda hora se aproximando, sendo fofo, sendo simpático, sendo gentil, e aí ela fica brava porque ela não tem nem motivo pra não gostar dele. Então a gente tem aqui romance cão e gato, né, no caso por parte pelo menos da protagonista, porque ela fica antipatizando com ele. Tenho essa leitura muito fluida, muito gostosa da Paula, é um livro que é cheio de referências, principalmente pra quem é da minha idade, da minha geração. Sempre que eu leio as coisas que a Paula escreve, né, eu fico com aquela sensação de quando eu era adolescente, as coisas que eu vivi, a forma como ela representa a escola, tudo ali é muito coisa que eu vivi também, né? Então o livro tem muita essa cara de gostoso pra mim por causa disso, né? Por causa da memória afetiva que traz. Sem contar também, né, como é um livro que se passa na cidade de São Paulo, ele traz o ambiente muito paulistano, então ele representa muito a cidade. Pra quem conhece, né, é gostoso por reconhecer os lugares, pra quem nunca foi, acaba sendo uma forma de apresentar aquele lugar também. E uma coisa que eu gosto muito também é como ela mescla, né, as passagens divertidas, é um conto divertido que vai fazer a gente dar risada, mas como tem também os seus momentos mais emocionantes, mais singelos, de maior delicadeza, e ela trabalha essas duas características muito bem e entrega pra gente um romance, ó, fofíssimo também. Sério, vão lá ler. Depois, enquanto eu arrumava o meu catálogo aqui, né, porque depois que eu fiz a organização no escritório, que eu mudei todos os meus livros de lugar, eu precisava atualizar meu catálogo, deu um trabalhinho, mas enfim. Enquanto eu fui arrumando, eu parei pra ouvir o conto A Noite Cai, do Camila Cerdeira, que é um conto de fantasia, e ele vai se passar principalmente no ambiente ali universitário. A gente tá falando, né, de uma protagonista que ela tem um crush numa menina que estuda ali na mesma universidade que ela, e numa noite em que ela vai fazer um trabalho com essa menina na biblioteca, surge um lobisomem ali. E aí a protagonista, a irmã e o cunhado, sendo que a protagonista e a irmã são bruxas iorubás, elas precisam percorrer as igrejas ali da cidade pra poderem ajudar esse lobisomem. E, gente, acho que o que eu mais fiquei encantada pelo conto foram pelos personagens. Sabe aqueles personagens que se dão super bem, estão extremamente à vontade um com o outro, aí um fica provocando o outro, dá umas tiradas um no outro. É esse o clima da leitura, do começo ao fim. Então era muito gostoso ver isso. Era um conto muito divertido por conta disso. A escrita do Camila é uma escrita extremamente fluida também. Tudo bem, eu não fiz a leitura de fato, né? Eu coloquei a Alexa ali pra ler pra mim, mas foi uma leitura extremamente envolvente. Então mesmo que eu tivesse ocupada mudando meu catálogo, eu tava imersa ali na história. É uma história cheia de representatividade. A gente tem protagonistas não brancos, tem protagonistas LGBT, tem a questão da religião, a forma muito bonita de como ela aparece ali, de como é ótimo estar presente pra tirar estigma também, porque a gente sabe que as religiões, né, de matizes africanas são religiões estigmatizadas, existe muito preconceito em cima delas, e a forma de como Camila fez tudo isso, ainda aliando com a fantasia, trazendo esse toque fantástico, foi ótimo. É um conto, é uma leitura mais rápida, é ótima também pra conhecer a escrita do autor, e eu já fiquei curiosa pra ler outras obras dele também. E eu terminei o mês fazendo uma leitura que, ao mesmo tempo que ela foi envolvente, que foi uma leitura que me surpreendeu no sentido de que, como eu ando meio de ressaca literária, anda meio difícil de fazer a leitura, foi uma leitura que eu não sentia esse cansaço lendo, mas que ao mesmo tempo também eu acho que foi uma das minhas decepções deste ano. Do mês foi com certeza, mas eu diria também foi meio decepcionante pensando, né, em 2021. E foi Eu Devia Estar Sonhando, do Michel. Esse moço, eu não sei pronunciar o nome dele, ele é francês, desculpa, e eu devia ter procurado, mas não procurei. Então,
Ele. Eu gosto muito dos outros livros dele, que são Voo da Libélula, Linféias Negras, são livros que eu vivo indicando pra vocês. E eu tava então, né, com as expectativas lá em cima por causa desses outros livros. E ao mesmo tempo que eu encontrei elementos, né, que eu encontrei naqueles livros, eu também encontrei coisas que eu não gostei tanto aqui. Então aqui a gente tá falando de uma protagonista que é comissária de bordo e há 20 anos ela viveu um caso extraconjugal, né? Enquanto ela tava fazendo uma das viagens a trabalho dela, ela conheceu um homem e ela se permitiu viver aquele grande amor, apesar, né, dela ser casada, dela ter filha. E aí ela deixou aquilo no passado, é algo que ela nem pensa que aconteceu. Já se passaram 20 anos e estranhas coincidências começam a acontecer. Primeiro que ela vai fazer o mesmo itinerário de viagens que ela fez quando ela viveu tudo aquilo, né, com aquele outro rapaz, e é algo muito improvável de acontecer, a tripulação é a mesma, música que ela ouve no rádio era a música que tinha tocado naquele momento. Assim, as coisas começam a acontecer num nível absurdo, ela virar e falar, não, gente, para, isso aqui não é possível, não dá pra ser só coincidência, o que tá rolando? E aí, essa sensação de o que tá rolando é o que predomina, né, basicamente durante o livro todo, e foi isso que me prendeu demais, especialmente no começo, né, então eu já comecei o livro assim, engajadíssima nele e querendo descobrir o que estava acontecendo. A leitura do autor é muito instigante, ele sabe, né, como colocar ali aquelas pequenas pistas que vão deixar nossa pulguinha atrás da orelha, mas sem dizer qual é a pulga. Então a gente morde a isca, a gente fica curioso e precisa, obviamente, continuar lendo pra saber o que vai acontecer. Então ele tem essa escrita que é muito fluida e nesse caso aqui a gente não vai ter simplesmente um thriller, né? Na verdade, a maior parte do livro, a maior atmosfera dele aqui é a de romance. É falar dessa grande paixão que a protagonista viveu. O suspense, né, fica por conta de por que essas coincidências estão acontecendo e o desenrolar que a história acaba tendo, porque ela vai cair também aí numa investigação. E o autor também, ele sabe colocar reviravoltas em momentos-chave da história pra continuar prendendo a nossa atenção. Então, tanto o começo quanto o fim foram bem ágeis pra mim, né, por causa que eu queria descobrir o que tá acontecendo. Eu fui na base da fofoca, me contem o que tá rolando. Mas a metade em si do livro eu achei mais arrastada. Algo que é interessante é porque ele vai passear por várias cidades diferentes. Isso traz uma maior gama de cenários, mas a história acabou ficando meio repetitiva, até porque, né, como ele fica alternando entre 1999 e 2019, fazendo um paralelo entre o que aconteceu lá e o que tá acontecendo agora, a gente tem essa repetição de situações, né, os mesmos lugares, situações semelhantes. Mas eu acho que o que mais me incomodou aqui foi a construção dos personagens. Como eu falei, ele é um livro que ele vai muito pra questão do romance, ele vai trazer uma situação toda complexa, porque a gente tá falando, né, dessa protagonista enfrentando o dilema moral de ter vivido um caso extraconjugal. E eu acho que a situação é mais complexa do que os personagens de fato são. Eu senti que houve uma superficialidade ao construir esses personagens, que o autor foi indo por clichês que não funcionaram bem aqui, né? Eu gosto de clichês, mas aqui eu acho que foi o clichê no mau sentido. Eu acho que a história, ao invés de soar romântica pra mim, ela soa romantizada, que é algo aí que eu acabo não gostando. Tem o grande segredo da protagonista, eu não consegui engolir. Pra mim também foi uma romantização de algo que eu achei um tanto quanto absurdo. Então não funcionou, não engoli, não fiquei convencida pelos personagens, as decisões que eles tomam, não foi. A última cena mesmo, especificamente a última cena, eu achei bastante bonita, achei bastante forte, mas aí não é pelo romance, é pela questão artística da coisa, é o poder da arte. Isso eu achei bonito, isso eu achei emocionante e é um dos temas também que tá presente na história. E vale dizer também, tá? Aqui aí nesse sentido, meio que uma responsabilização em cima da personagem que eu também fiquei tipo, o quê? E é isso, gente. Contem pra mim aqui nos comentários as leituras de vocês, como é que foi o saldo de leituras de vocês esse mês, das leituras que eu fiz, o que vocês leram, o que vocês ainda não leram, o que vocês ficaram curiosos pra ler. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda demais meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.